Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Castelo, sou arquiteta da Keeping Arquitetura e Engenharia e recebi um convite muito legal da Isolar para a gente falar um pouco sobre normativas de arquitetura e projetos na área da saúde, tá? Então eu tô aqui para a gente falar um pouco disso e eu convidei a Leandra da Lecare Consultoria. E a gente vai bater um papo legal sobre esse nosso trabalho. E ela vai contar um pouco também, primeiro, do que ela faz. E espero que vocês gostem desse nosso papo e essa troca de informação. Olá, pessoal. Eu sou a Leandra. Obrigada pelo convite da Isolar e da Keeping. Eu sou enfermeira de formação e sou CEO da Lecare Consultoria, uma consultoria no ramo de clínicas, consultórios, estabelecimentos de saúde, na normatização desses espaços. E a gente tem uma parceria aí com a Keeping, a gente trabalha junto em alguns projetos e nós vamos contar um pouquinho para vocês hoje como isso acontece e por que isso acontece, né? Exatamente, que é o principal. Bom, falando um pouco sobre projetos de arquitetura na área da saúde, todo mundo fala, né, que o grande questão do interiores é um projeto bonito, com uma boa iluminação, um bom acabamento, aquele projeto de capa de revista, mas tem muita coisa a mais por trás disso. Então, um projeto na área da saúde é muito mais complexo do que, na verdade, a gente imagina. Então, por isso é muito importante a contratação de alguém especializado na área, tá? Por que eu falo isso? Na verdade, as normativas, a parte de segurança, que a Leandra vai falar um pouco pra gente sobre isso, ela vem como uma parte de segurança para o paciente e uma parte de normatização também para o próprio médico. Sim. Então, fazer projetos residenciais e fazer projetos comerciais na área da saúde é um caminho muito diferente entre um e outro. Por isso é muito importante esse trabalho multidisciplinar, da gente estar com alguém que entenda do assunto, para deixar a gente como arquiteto seguro. Por isso que a minha parceria com a Lecare é super importante. Eu não faço nenhum projeto de área da saúde sem ela e sem as meninas da Lecare, que me ajudam muito, dão muito essa segurança. Então, para a gente começar a falar um pouquinho disso, iniciar esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para a Leandra quais são as normativas que envolvem um projeto da área da saúde? Pois é, aí quando a gente fala de normativa de saúde, né, é muito comum e muito conhecido de todo mundo e de vocês arquitetos, tanto a RDC 50, né, que é a norma mãe aí que normatiza a saúde, como a norma de acessibilidade, a 9050, que também a gente precisa prever, não só nos projetos de saúde em todos, mas a RDC 50 é a norma matriz, né? E aí a gente acha, então eu leio a RDC 50 e aí isso é um caminho muito complicado, a gente achar que porque eu conheço a RDC 50, eu conheço tudo que tem para se conhecer sobre normativa de saúde. Hoje, por exemplo, eu tive um caso muito prático de manhã antes de vir para cá, que a médica me perguntou assim, mas por que tem que ter porta? Né, num determinado ambiente. E não está escrito na norma. Se você pegar a norma de cima a baixo, você não vai ler lá, o ambiente X tem que ter porta. Você já leu a RDC 50, né? Aí eu falei, olha, doutora, não está escrito em lugar nenhum. Aí ela falou, mas então você está tirando isso da sua cabeça? Aí eu falei, não, a gente precisa ler todas as normas e interpretar o que elas querem dizer, principalmente em relação à segurança do paciente. Sim. Então, se eu digo lá, os ambientes que tiverem área de contaminação devem estar isolados da circulação. Aí na outra, no manual, por exemplo, de desinfecção, ambientes destinados à desinfecção de equipamentos devem conter um fluxo seguro. Ele não escreve para mim, tem que ter uma porta. Sim. Né? Fica subjetiva a necessidade de uma porta e de um isolamento. Exato. Então, normas, se você me perguntar quais são as principais normas, se eu tiver que citar uma, a gente cita a RDC 50, obviamente, mas existe uma infinidade de NBRs, né? Então tem uma NBR para iluminação, tem uma NBR para acústica, tem uma NBR para água quente e água fria, né? Hidráulica, tem uma NBR para ar-condicionado, existem inúmeras NBRs que tratam de assuntos específicos. E fora isso, a gente tem os manuais, as diretrizes, que aí vão tratar de assuntos mais técnicos meus, por exemplo. Sim. Então, manual de descontaminação e esterilização de equipamentos. Né? Ele não é um manual que vai dizer para você nada de obra, mas ele fala lá como tem que ser um espaço destinado
a esterilização de um equipamento. E esses manuais e essa RDC, ela envolve cada especialidade de uma forma diferente, né? Então, a interpretação, por exemplo, para um consultório odontológico é vista de uma forma e interpretada de uma forma. Para um consultório psiquiátrico é outra interpretação, né? Sim, e mesmo para dentro das clínicas médicas. É muito importante a gente entender, e aí por isso que a nossa parceria funciona, né? E para vocês entenderem o porquê, a Isa é especialista em ambientes de saúde, então ela sabe ler as RDCs, as NBRs e fazer com que os espaços fiquem normativos. Mas, por exemplo, a gente tem aí a categorização da atividade. Então, o que este médico vai fazer ali? Sim. Né? Então, é a partir dali que a gente consegue determinar quando o cliente pergunta, né? Exato. Ah, eu vou fazer uma sala de procedimento para Botox. Aí eu já consulto a Leandra. Leandra, isso é um nível 1 ou um nível 2? Exato. Porque é isso que vai dizer até que ponto a gente precisa ir com aquele projeto, qual que é a área que muitas vezes o cliente não tem aquele espaço específico para o que ele quer. Exato. Então, ele quer uma sala de procedimento, então isso determina que ali eu vou precisar de um expurgo, de um DML, vou precisar de uma sala de resíduos, vou precisar de uma recepção para tantas pessoas, de um consultório de 13, de 9 metros quadrados. Ou de uma saída de emergência. Ou uma saída de emergência. E isso faz com que a gente inviabilize, inclusive, o início do projeto. Exatamente. Então, olha, doutor, né, ou doutora, esse projeto, esse espaço não vai comportar o que você precisa. Então, essa análise que a Lequer faz, inclusive, fala um pouco pra gente como que você faz quando o cliente chega, inclusive, né, no seu caso, o doutor, antes de iniciar o projeto comigo. Exato. Muitos clientes chegam para nós, né? E aí a gente acaba indicando a Keeping para fazer o desenho do projeto. Mas os clientes chegam para nós dizendo isso: eu quero ter um consultório para fazer determinada coisa. E aí ele precisa entender exatamente esse ponto. Para fazer esta determinada coisa, existe uma série de normativas, então você vai precisar de um espaço mínimo. Sim. Né? Então a gente faz uma coisa que a gente chama de relatório de volumetria, que é dizer os volumes que ele precisa. Então, olha, Leandro, eu gostaria de realizar um procedimento X, e é isso que a Isa falou, né? Então é nível 1, nível 2, nível 3, isso é bem legal. Existem níveis de atendimento que são categorizados pela Vigilância Sanitária na norma da SS02, então você pergunta, né? Quais as normativas de saúde? Mais uma norma aparecendo aí. A SS02 categoriza atividade, então ambulatório restrito à consulta, ambulatório com autorização para exames complementares ou com autorização para procedimentos cirúrgicos. E aí, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, 3 níveis: nível 1, nível 2, nível 3. Então, para dar um exemplo para vocês, se eu faço um ambulatório de nível 1, eu não preciso, por exemplo, de uma rede de gases, aqueles gases na parede, igual a gente vê no hospital. Se eu vou para um nível 2, eu preciso. Então, isso impacta no projeto dela, porque aí esse cilindro de gás vai ter que estar em algum lugar. E é legal que esse nível 2, por que precisa? Porque a gente tem ali um paciente que demanda daquele gás, porque alguma anestesia, Exato. algum procedimento cirúrgico que ele vá precisar daquele gás. Então, não é somente, né, vamos colocar um gás ali porque a norma está pedindo. Então, é legal que a Leandra sempre traz e mostra para o médico e para a gente como arquiteto a importância daquilo. Então, não fica somente a normativa por normativa num papel, aquela Exato. coisa maçante e chata. Tá, eu preciso de um gás, mas porque, olha, o paciente, ele vai precisar, se por acaso tiver um piripaque, né, você sempre brinca, se tiver um piripaque, preciso entubar esse paciente, então vai precisar de um gás ali, vai precisar de um apoio ali, de um carrinho, enfim. Essa categorização é o primeiro passo, né? Então, o que você quer fazer ali, e aí, mediante o que você quer fazer ali, qual é o que ela falou, e isso é o que eu falo sempre. Não é o papel, não é a norma, não é a vigilância. É que tipo de segurança a gente tem que dar para o seu paciente ali, né? Quando a gente cumpre todas as normas de segurança, a gente cumpriu todas as normas de vigilância, Sim. né? Porque esse é o papel da vigilância sanitária, é fazer com que aquele ambiente seja seguro. E aí hoje mais cedo também, eu tive 2 reuniões hoje, né? Essa da porta e um outro exemplo para trazer para vocês, uma equipe que está construindo um pronto atendimento. Então, atendimento de um pronto-socorro. De porta. Pra entender, de porta, tá? E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, eu falei, olha, a gente precisa entender que quando eu construo um pronto atendimento desse, existe um impacto para o bairro que tá ali. Por quê? Sim. Eu posso ter ambulância, eu vou ter carros estacionando ali, chegando. Análise é muito mais eu profunda. preciso pedir a avaliação do CT. Sim. Para fazer o fluxo de carros de ambulância que vai estacionar ali. Eu vou colocar gases, eu vou gerar lixo, então eu preciso saber qual é o impacto ambiental
que eu vou ter ali. Eu vou ter gases, eu vou ter um monte de coisa, eu vou ter vapor de autoclave, né? Então, existe um impacto para o entorno. E aí é importante que a gente, junto com os projetistas, existe a questão de zoneamento. Eu não posso colocar todos os ambientes de saúde em todos os lugares da cidade. Exato. Né? Essa análise prévia de espaços pequenos, comerciais e de espaços de rua é essencial. Muitas vezes, os clientes já chegam pra gente com... eu comprei aqui, aluguei, né, uma sala de 80 metros quadrados, aqui eu vou fazer um consultório odontológico. Tá, doutor, mas o seu prédio, ele tem um espaço de resíduos? Você tem onde depositar o seu lixo corretamente, de acordo com a Anlub, né? Não, o que é isso, né? Aí a pessoa deixa de consultar previamente essas informações que são super importantes. Então, o ideal, quando é um projeto ideal, né, é que essa consultoria seja feita pela Leandra previamente, e eu faço análise dos espaços, por isso que o nosso trabalho multidisciplinar funciona muito bem, né? Exatamente. Porque todo o que a gente faz é para trazer um benefício pro médico no final. Então, para um atendimento seguro. Tanto para o paciente desde o início, então... Vai ter um espaço bonito, obviamente, né? Que a gente... Eu brigo com a Leandra muito por causa disso. Gente, ela fala assim, eu já sei que a resposta é não, mas eu posso colocar... Deixa eu colocar esse espelho nessa sala, por favor. Eu já sei que a resposta é não, mas essa almofada pode ficar aqui. Mas a gente chega num meio termo muito legal. Então, o que pro médico ele pensa? Vou contratar uma arquiteta para deixar um espaço bonito, ponto, né? Por que eu preciso da Leandra? Eu preciso da Lequer para ter uma documentação em dia, ponto. Mas essa troca de informação é que faz um projeto correto e bem feito. E tranquilo, que é o melhor das coisas pro médico desde o início, né? Porque aí a documentação é consequência, né? Exato. Tipo, o documento sair, a licença sair é natural, né? A gente cumpriu tudo que precisava cumprir, então assim, é pedido do documento que ele sai. Não existe nenhuma dificuldade. Não tem aquele retrabalho, não aquele tem. Custo adicional que sempre acontece, como Reforma, muitas vezes acontece, né? A gente tem clientes, é o que a Isa falou, o mundo ideal é quando o cliente chega sem ter alugado nada, comprado nada, né? Ele fala pra mim, eu quero montar um consultório. Esse é o mundo ideal. Exato. Porque aí a gente senta, doutora, quer montar um consultório pra fazer o quê? Né? O que você quer fazer lá? Então você precisa desse tamanho. Aí às vezes ele desiste, ele fala, não, Lê, não quero esse tamanho todo, então não vou fazer isso, vou fazer só isso. Né? Ou então ele vem com uma ideia menor, e aí você fala, mas você podia fazer isso, isso, isso. Ele fala, pô, quero, então vou para um lugar maior, né? Então isso é legal. E é legal isso que você tá falando, que abraça uma questão a mais, né? Um plano de negócio. Exato. Então o médico chega pra gente, né, pedindo um projeto, pra você pedindo uma documentação, e ele sai pensando num plano de negócio. Exato. Porque ele tá fazendo também, né, pelas questões financeiras, né? Então tem que ser um espaço lucrativo. Exato. Às vezes a gente pode agregar serviços que ele nem pensou, né? Então a gente uma faz locação de uma sala. Exato. Ou um posto de coleta de laboratório que ele traz pra dentro do movimento ali, né? Ou um outro colega que ele agrega, olha, atende também nessa especialidade, eu consigo agregar, ou um tipo de tratamento, ou mesmo uma sala de procedimento, como a gente vê que hoje é muito essa realidade, né? Tá crescendo muito. Bastante. Depois da pandemia, eu costumo dizer que a pandemia mostrou pros médicos e para nós, né? Que nós não tínhamos espaços de saúde suficiente em termos de hospitais, de leitos. E principalmente que, numa situação de agravo comunitária, esses hospitais foram usados para a pandemia e as cirurgias eletivas, os procedimentos eletivos ficaram sem ter para onde ir, né? Então, os médicos ficaram sem leitos para marcar procedimentos que eram menores. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tô com uma dor no ombro, preciso lá fazer aquelas infiltrações que agora são muito comuns, né? Que evitam a cirurgia. Isso não estava sendo marcado no hospital, mas o paciente estava com dor. Né? Sim, tinha uma situação de pandemia, mas tinha uma dor. Uhum. Então, a deshospitalização de procedimentos menores é uma realidade crescente no nosso país. Sim. Né? E aí a gente não pode deixar que isso aconteça de qualquer jeito. Porque... Exato. De uma forma desenfreada, sem segurança. Exato, porque aí qual vai ser o rebote disso? A gente começar a ter problemas. Né? Aí começa aquelas notícias horrorosas. Paciente morreu na clínica tal, paciente não sei o que lá, não conseguiu tirar na emergência tal, o doutor fulano de tal foi processado por isso. Então, e não é culpa do médico, né? É muita informação, é muita norma, né? Então você me perguntou, qual a norma? Dá até uma agonia, né? Mas é a primeira coisa que te perguntam, né? Exato. O que eu tenho que ler pra saber fazer projeto? Tipo, 1 milhão de coisas. E aí, então é assim, a gente transformar essa deshospitalização num ambiente seguro, ter realmente mais leitos, mais possibilidades, mais oportunidades para os pacientes e para os médicos, mas que todas elas de forma segura, que ela seja lucrativa, que ela seja duradoura, né? Que não aconteça ali dentro nenhum problema
que possa acabar com aquilo, com todo esse Exato. sonho, com todas essas questões. Por isso que é muito importante, isso que a Leandra está falando, é um trabalho multidisciplinar, mas de diversas formas, né? Então, a gente trabalha, quando a gente pega um cliente juntas, né? Então, a gente trabalha desde o início, desde achar o espaço, até o final, eu fico até o último vasinho, né? Decorado, e a Leandra segue depois eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. Mas essa é a importância dessa troca, não só com o nosso trabalho, mas com outros profissionais também que envolvem, por exemplo, um Sim. projetista de ar-condicionado. Sim. Enfim, tem essa parceria com outras especialidades que também é muito importante. E ela segue do início ao fim. Um exemplo claro desse é Isolar, né? É aqui onde a gente está, onde a gente tá, parceiro porque nosso, porque existe uma norma de acústica. Exatamente. Né? Isso muitas das vezes fica de fora. Como o ar-condicionado, por exemplo, é obrigatório que todo consultório tenha um filtro de uma troca de ar. Aí todo mundo fala, não, eu tenho uma máquina de ar-condicionado lá, tá bom. Não está. Então, precisa ser. Então, a parte das parcerias são muito importantes. Como o isolamento acústico também pra gente a gente tá falando não só de... Todo mundo pensa, né? Um psicólogo, né? Vai precisar de um isolamento. Mas não. A gente pode usar em diversas áreas, né? Em salas de procedimento. Sim. Não, então, a gente estava conversando antes, né? Você deu o exemplo. Eu vou falar uma coisa muito pessoal. Então, eu preciso ter essa privacidade, que isso é normativo, inclusive, né? É normativo. Existe uma normativa sobre acústica, tá? Ela é bem clara. E, como você falou, às vezes o que é muito visível, a gente sabe e cumpre, né? E aí, é legal que a gente tá aqui nesse espaço da Isolar para falar sobre isso. A normativa de acústica, ela é para todo mundo, porque a informação do paciente é uma informação sigilosa. Sim. Desde do sistema, tudo, né? Da documentação. Meu exato. nome, meu CPF, tudo tem que é sigiloso. A gente tá com a LGPD aí em vigor, que é a Lei de Proteção de Dados, né? E o paciente, ele não é só o paciente do psicólogo ou do psiquiatra que diz alguma coisa confidencial. Eu posso ter um paciente cirúrgico que chega pra mim pra fazer uma cirurgia que tem uma doença transmissível e que ele vai ter que falar pro médico, porque ele vai passar por uma cirurgia, né? Então, se ele fala ali, você não tem um isolamento da porta ou da parede, tem um consultório do lado, quem tá do lado escutou. Né? Então, isso é importante. Então, isso é algo pensado em projeto. Norma. Exato. Tem muita norma. Se a gente falar de norma, vai norma desde o ralo que você põe, né? Até, como eu falei, a engenharia de tráfego ao seu redor. Então, você vai ter um estacionamento no consultório, qual é o fluxo de carro que vai entrar e sair dali? Você tá em cima de uma faixa de pedestre, porque o seu estacionamento não pode entrar pela faixa de pedestre. Né? Tem a vaga destinada a idoso, tem a vaga de cadeirantes, é um ambiente acessível, né? Sim. Você tem um banheiro acessível, enfim. Tudo isso, é muita coisa. E é legal também que quando isso flui de uma forma muito natural pra gente, que a gente trabalha junto faz um tempo já, uns 5 anos já. Mais ou menos. Então, as dúvidas que aparecem pra geralmente são sanadas pra outro cliente. Sim. Mas é uma troca muito legal de conhecimento, inclusive. Então, olha, Lê, tem um cliente que quer uma parede verde no consultório. Posso colocar? E aí ela volta pra mim, olha, não dependendo do que você for fazer, mas tem que ser uma planta, né, artificial, que não tem que ser lavável. Então, volta para o projeto, posso fazer uma parede verde linda? Eu posso, mas está dentro das normas. Então, a gente troca essa informação para ficar um projeto bonito e seguro. E é importante que, assim, as normas também se atualizam, né? Então, por exemplo... Inclusive, recente, a gente teve, aí ela falou de ar-condicionado, 21 de outubro de 2021, a normativa de ar-condicionado foi atualizada, 7256. Ela foi inteirinha atualizada, a tabela foi todinha atualizada por conta das questões Covid, né? A gente percebeu que era necessário uma recirculação de ar dentro de ambientes de saúde. Até como atender, a recepção mudou, né? Mudou tudo, e aí o ar-condicionado mudou, então todos os projetos anteriores a isso, né? Ok, tá anterior, mas tudo que foi projetado dali pra frente tá sob a nova norma. Então, existe essa normativa, e aí quando a gente fala disso, né, entra uma questão que até a gente comentou também antes aqui, que é importante a gente falar. Às vezes a gente apresenta alguma norma, alguma coisa pro cliente, ele fala assim, mas o fulano não tem. Eu fui numa clínica semana passada e ele não tinha ralo no expurgo dele, né? Nossa, mas ciclano tem uma planta, né? Exato. E aí é importante a gente saber que, como eu falei, são muitas normas, muitas,
né? Nem todo mundo, ou quase a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Então não é que as pessoas fazem por mal. O doutor fulano pôs o ralo, pôs a planta por mal. Não, por absoluto desconhecimento da equipe que projetou, dele mesmo, né? Por não parar para pensar que aquilo pode ser um problema de segurança no futuro. A partir do momento que você tem o conhecimento, você tem que saber o que você vai fazer com aquilo. Olha, precisa ter para uma série de questões e é importante. E aí o que eu falo é, a norma tá lá, né? É assim como a lei. A lei tá lá. Eu conheço todas as leis do Código Civil, do Código Penal? Não, mas se eu cometer um crime eu vou ser preso. Né? A lei tá lá. Então a gente precisa saber que as normas estão lá. Então às vezes as pessoas me perguntam, mas o quanto ruim é eu não seguir a norma? Eu falo, quanto pode ser ruim não seguir uma norma? Exato. Né? Então a norma... Qual que é o impacto dessa sua atitude de não fazer, né? Exato. Não vou fazer aquilo que a Anvisa tá me pedindo. Tá, mas qual que é o impacto disso pro seu paciente? Exatamente. Qual que é o impacto disso para o seu alvará, para a regularização do seu consultório? E qual que é a importância de não seguir? Eu não quero seguir. Mas por quê? Tudo é possível de ser feito. A gente tem visto ao longo da nossa parceria de projetos que a gente consegue colocar as coisas na norma. Exato. Não é impossível. Não é impossível. Nada é impossível. A gente consegue adequar valores, a gente consegue adequar orçamentos. Exato. Dá pra fazer na norma. É isso que é importante a gente dizer. Por que eu não vou fazer? Não é um sinônimo de um projeto feio e caro. Exato. Né? Então, por que eu não vou fazer se dá pra fazer na norma? Às vezes, a gente vem com aquela questão pessoal, né? Então, é como fazer uma residência. Eu tô acostumada a fazer residências também. Então, tem a questão pessoal, né? Então, é o sonho daquele doutor ou aquela doutora fazer. Então, o meu sonho era ter uma parede de espelho dentro desse espaço. Tá, mas olha, aqui não pode colocar, mas vamos colocar ali? Exato. Que ali a norma permite. Então, você traz, eu vou colocar o seu espelho na recepção, vai ficar lindo. Mas no seu consultório, vamos não colocar, porque isso demanda uma série de normativas que não pode. Então, a gente vai tentando mesclar dessa forma. Eu tive há um tempo atrás, eu tive uma arquiteta, a gente fez uma parceria também, e ela é muito legal e ficou minha parceira de longa data. Infelizmente, ela já não está mais entre nós, o Covid a levou. Mas ela disse assim pra mim, agora eu sei por que os hospitais são tão feios, sua culpa. Porque tudo que ela queria fazer, eu falava, isso não pode. Não pode. Ela, gente, agora eu sei por que aquela coisa toda branca, toda coisa é sua horrorosa. Culpa. E na verdade, é isso que você tá falando. Dá pra fazer ficar bonito, a gente... Claro, tem coisas que a gente consegue fazer. E também tudo depende muito desse nível que a gente falou. Exato. Então, se o médico vai fazer um ambiente só de consulta, os riscos para o paciente são infinitamente menores. A restrição também muda bastante. Conforme eu vou elevando a complexidade do que eu vou atender aquele paciente, eu vou elevando a normativa. Né? E uma coisa legal para nós aqui da área de projeto, de arquitetura, os materiais e os fornecedores hoje em dia, tem muito fornecedor focado em área da saúde. Então, hoje a gente vê materiais e catálogos de produtos permitidos e que são lindos. Então, a gente fala... Tecidos, né? Tecidos, cortinas, coisas muito legais. Então, assim, a gente está fazendo agora um projeto de um centro cirúrgico, né? Então, é um day hospital, são 4 andares. Então, a gente fala, nossa, aquela coisa branca. E a cliente sempre falou, né? Pelo amor de Deus, eu não quero meu projeto branco. Então, hoje em dia, a gente tem catálogos de fórmicas lindas e que são dentro da normativa e que a gente pode colocar dentro de um centro cirúrgico. Então, meu RPA tá lindo. Eu tô amando meu RPA, eu quero morar Ela tá ali. fazendo uma propaganda. Eu mostrei recentemente pra uma pessoa, ela falou, nossa, mas isso é uma casa? Eu falei, não, é uma RPA. É uma RPA. Aí a pessoa olhou pra mim e falou, que seria? Eu falei, uma recuperação anestésica. Exato, o que é isso, né? Então, a gente pode fugir também um pouco desse conceito do hospital branco, né? Que é exatamente o que você falou. Aquele roda meio branco, aquelas portas brancas batidas, sem trazer um contexto bonito, um espaço legal, a comunicação agradável. visual, né? Hoje em dia dá pra fazer muita coisa. Os projetos têm ficado muito bonitos, então, o tal do lustre pendente, né? Todo mundo, eu posso pôr um lustre pendente. E aí eu falo, pode em área de não crítica, né? Então, a gente entender isso, o que é uma área crítica, não crítica, semicrítica, categorizar, setorizar. Quando a gente setoriza, o projeto fica bonitinho, porque a gente colore, né? Então, aqui é uma área não crítica, aqui é uma área crítica. E aí a gente vê fluxos. A gente vê certinho o fluxo por onde fica a contaminação e por onde não, né? Então, e aí é só a gente pensar, onde não existe contaminação, eu tenho mais liberdade, né? Porque eu não preciso me preocupar. Onde eu tenho uma área de contaminação, eu preciso ser mais restrito com a limpeza no futuro. E aí a minha função é justamente pensar naquilo quando estiver funcionando, né? Porque a Isa,
eu acho que agora você, depois desse tempo nosso de parceria, você consegue Sim, imaginar é muito claro. funcionando. Sim, sim. Né? Mas o arquiteto, ele imagina muito o projeto parado, Uhum. né? Morto, digamos assim. Então, não sabe que a enfermeira vai passar por ali, que vai trocar esse Exato. material e que vai passar para outra pessoa e o que, a que vai gente acontecer vê com parede, esse produto. porta, né? Parado. E aí foi muito legal porque eu levei a Isa num... Eu entrei no centro cirúrgico, socorro, eu vi uma lipoaspiração. A gente tava desenhando um projeto e aí eu falei, acho que vai ser o bloco operatório, lembra disso? E aí ela falava, mas e não que entrava é isso na minha desse cabeça. bloco operatório? É a sala, é a RPA? Eu falei, não, bloco operatório é o todo. É tudo. Né? E aí eu falei pra ela, eu vou te mostrar um fluxo. Agora e aí tá pedi autorização no hospital que eu trabalhei, eles me autorizaram direitinho, certinho. E nós fomos e eu fiz um tour com ela pra ela conhecer o bloco operatório. Não, foi muito legal. E aí é justamente ver isso funcionando, né? O organismo vivo da saúde. Porque aí a gente entende isso. Então, por esse corredor vai passar um carrinho de emergência que tem tal tamanho, passa com a enfermeira, passa com... Né? Dentro dessa sala cirúrgica vão ter 9 profissionais envolvidos. Então, onde eles vão se trocar, por onde eles vão entrar, como onde eles vão circulam, se lavar. Então, essa ideia do organismo vivo é muito importante em todos os pontos de vista. Mas você sabe, isso é um conceito que a gente aprende em faculdade, né? Então, na arquitetura, a gente traz... arquitetura e urbanismo, né? Então a gente traz essa questão de trazer esse movimento e essa questão do cliente, da pessoa passando ali, entendendo aquele espaço. Então, desde o conceito de vou passar numa calçada, o que eu quero ver? Qual a sensação daquela pessoa? Vai ter grama? Vai ter muro? Né? Então, dentro de um espaço, de um centro cirúrgico, ou mesmo um consultório, você traz esse conceito que você aprende lá na faculdade como arquiteto. Então, é legal você entender como que funciona para você conseguir projetar de uma forma correta e quando estiver lá pronto, o doutor tiver... aquilo funcionar. Nossa, que ótimo, né? Não tô batendo em ninguém. Exato. Essa porta, pra que ela tá aqui? Ou por que eu vou usar isso? Tudo funciona. Tudo tem um propósito e fica muito mais fluido até pro dia a dia. Então, isso faz com que você deixe de causar problemas internos, inclusive, né? Eu tive um cliente, né? Nem todos os nossos projetos a gente consegue fazer juntas, né? Infelizmente. Às vezes o cliente vem já com a arquitetura dele, a gente trabalha assim e presta consultoria, e às vezes também o cliente vem e não quer a nossa consultoria, e aí a gente acaba meio que fazendo isso por trás por parceria, e a Isa comigo, enfim. Mas eu tive um cliente certa vez que eu falei sobre a passagem da porta, né? E aí eu falei, olha, eu preciso que essa porta seja ampliada. E aí o arquiteto falou pra mim, mas aqui passa uma cadeira. Né? Mas só a cadeira. Eu falei, só a cadeira. Se eu precisar passar do lado desse paciente, eu não passo. Sim. Né? Se esse paciente tiver um oxigênio acoplado na cadeira, não passa. Então, e aí ele ficou olhando pra mim. Eu falei, olha, o tipo de atividade que é feita aqui, eu preciso que passe por essa porta mais do que uma cadeira. Né? Alguém vai precisar passar junto em determinado momento. Então, quando a gente pensa numa maca, por exemplo, isso é muito comum e a gente fez isso agora, né? Os giros de maca, a gente testou os giros de maca por todos os corredores da clínica, porque é uma clínica cirúrgica. E aí, quando não vou usar esse espaço para tudo. Vai usar. Quando a gente testa o giro de maca, a gente não pode testar o giro da maca sozinha, porque tem um profissional empurrando a maca. Tem os equipamentos do lado, o equipamento que eu posso ter que acoplar na maca, então porque eu posso o paciente não vai andar sozinho, né? Exato. Eu posso ter um cilindro móvel acoplado nessa maca, eu posso ter um monitor cardíaco acoplado nessa maca. Se o paciente tem uma parada, e eu não posso jogar isso tudo em cima do paciente, né? Passar tudo em cima da maca. Então, a gente tem que pensar no giro da maca da emergência. Né? Então, quando eu falo disso, isso tudo vai no projeto. Então, é entender qual é a atividade ali e o que é tudo que pode acontecer, de certo e de errado. Exato. Né? Não é de errado, é de evento adverso. Tudo que pode acontecer na emergência ali. E o que eu posso precisar fazer. Então, não pode ter um negócio que eu tenho que empurrar no meio pra sair. Né? A saída tem que estar livre. Então, até porque numa emergência, as pessoas não vão pensar nisso e pode eu não acabar posso ter um tapete para enroscar na rodinha da maca. Não pode ter tapete. Aliás, eu não gosto mais de tapete. A Leandra me proíbe de usar todos os tapetes. Eu nem penso mais em tapete. Ninguém pensa mais em tapete. A gente vai, né? Por exemplo, eu fui numa clínica ginecológica e que aí o médico falou, mas eu só atendo consulta, por que eu não posso pôr um tapete? E aí quando eu fiz esse pensamento com ele, ele falou, Leandra, você tá fora da curva. E eu gosto de colocar esse pensamento porque é isso. Eu falei, doutor, o senhor atende gestantes?
Ele falou, atendo. Eu falei, e até os 9 meses elas conseguem levantar os pés? Aí ele deu risada, né? Porque como anda uma gestante já no finzinho da gestação? Arrastando. Arrastando o pé. Imagine se ela enrosca no tapete. O acidente que você pode causar. E ela vai cair no chão barriguda. Exato. Né? Então, assim... Um idoso, né? Então... mas eu só atendo gestantes. Ok. Justamente por isso... Não pode ter no tapete. Né? Então, a gente vai pensar na segurança do paciente. Então, como você falou, hoje em dia já dá pra gente fazer pisos, né? Jogadas de pisos lá, não sei como é que vocês chamam aquilo, marcação de piso. Paginação. Que simulam tapetes, que fazem desenhos, que, né? E aí eu não preciso ter a lavagem daquilo, controle de lavagem, aspiração, a poeira e a queda do paciente, que no final é o pior do que a poeira, do que tudo. Né? É a segurança do paciente. E uma coisa que você falou agora que é muito importante, quando a gente pensa do projeto desde o início, a gente fala também da manutenção, né? Sim, então, depois, né? Exato, então não adianta pensar em projeto só agora, né, nesse momento, que vai ficar bonito lá na imagem, é legal, mas qual que é a manutenção daquilo? Quem que vai limpar é muito importante, né? Quantas funcionárias eu vou ter para aquilo? Exato. Onde ela vai limpar, lavar esse pano, né? Porque ninguém pensa no depósito de material de limpeza. Ninguém pensa no DML da gente. Nem acha que tem que ter um tanque ali. Pra quê que eu tenho? Eu lavo no banheiro, né? A gente escuta muito isso. Mas são espaços e formas importantes de se pensar para uma manutenção básica. Exato. Né? E quando a gente fala de espaço de saúde, mais ainda, né? Porque se eu pensar que eu passei esse pano, talvez, num fluido, por exemplo... Vamos para nojeira? Momento, nojeira. Passei esse pano num vômito, né? Eu vou limpar na pia da cozinha, onde o pessoal, os meus colaboradores comem? Ou no banheiro, onde talvez alguém vá lavar a mão e escovar o dente? Né? Não. Então, eu tenho que pensar que eu tô num ambiente... Em casa isso acontece, exato. Né? Você lava o seu pano do chão... Exato. Né? Então, no ambiente de saúde é a mesma coisa. E aí, a gente tem que... É o que eu falo, eu tenho que pensar nisso funcionando. Todas as coisas que eu posso ter ali. Então, por exemplo, estofado, assim, né? Um médico... cirurgião plástico falou pra mim, mas por que, Leandro, meu sofá não pode ser de tecido? Eu falei, doutor, suas pacientes vêm aqui no pós-operatório? Vem. Eu falei, elas fazem lipoaspiração? Ele falou, já entendi. Eu nem precisei continuar. Porque a lipoaspiração vaza, né? Às vezes aquele líquido. Você imagina, a paciente senta ali e aquilo forma uma rodela de seroma. Como é que você vai lavar aquele sofá? Exato. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, a vigilância, e aí a gente volta na questão vigilância, né? Que é o porque os nossos clientes procuram, eu quero um projeto que passe na vigilância. A vigilância nada mais faz do que pensar nisso. Em todas as questões de higiene, segurança, conservação, meio ambiente, comunidade, né? Então ela vai pensando em absolutamente tudo para segurança. E uma coisa que é legal também, que a gente consegue pensar muito em projeto, é essa flexibilidade. Então, obviamente, a gente não vai fazer um projeto 100% dentro daquilo. Você tem as coisas que a gente consegue fazer, as interpretações, que a gente consegue, né, com uma visita de vigilância. A Leandra deixou tudo certinho. Eu queria que você falasse até um pouco sobre o pós, né? Depois que eu entrego meu projeto lindo, maravilhoso, o que ela vem depois? Vira as costas e me larga. Eu deixo ela lá, porque pra mim tá tudo certo. Mas essa visita depois e a importância de você ter essa documentação toda certinha e como que é depois disso, quando acaba o projeto? O espaço de saúde, eu costumo dizer que a vigilância, né, ela se baseia numa tríade. Médicos usam muito essa palavra, né? 3 pilares, o pessoal usa 3 pilares. Sim. Os médicos usam a palavra tríade, né, para algumas doenças, para algumas questões. Qual é essa tríade? Espaço físico adequado, e aí é onde entram os arquitetos, os projetos. Então, adequar esse espaço físico nas normativas, estrutura técnica adequada e estrutura escrita adequada. Então, depois que o projeto acaba e que a Isa vai embora, né, e que a gente fica com o consultório ali, com o dia a dia, eu preciso pensar na estrutura técnica. O que é essa estrutura técnica? Então, vamos dar o exemplo da limpeza, né? Eu limpo esta sala. Eu tenho 2 tipos de limpeza na saúde, a limpeza terminal e a limpeza concorrente. Né? A limpeza concorrente é aquela que acontece entre um paciente e outro que usa uma determinada maca, uma determinada sala de procedimentos. A limpeza terminal é aquela que eu faço no final do dia. Quando acaba o né? dia. E ela é diferente. Sim. Que tipo de desinfetante eu uso ali? Então, você imagina, né, te fazer uma pergunta agora. Os materiais que você usa, né? Exato. Que eu vou limpar o consultório com Veja? Acho que não limpamos com Veja. Né? Que eu vou limpar uma maca com álcool só. Sim. Né? Então, assim, existem desinfetantes de eficácia biológica com comprovação, germicidas, né? Bacteriostáticos, bactericidas, que têm que ser usados e que a gente tem que testar se eles realmente estão funcionando.
né? Sim. Se realmente está descontaminando aquele ambiente, porque senão eu tenho uma infecção cruzada. E aí você coloca a data de validade dos produtos. Isso, e aí tem... E aí a gente pensa na armazenagem desses produtos. Exato, então registra essa limpeza, né? A validade de tudo que está sendo usado ali. Todo mundo foi num consultório, sabe que ali tem aquela folhinha, né, de anotando que Isso. dia que limpou. No hospital né? a gente vê muito, isso, né? sim. Você entra no banheiro do hospital, você tem ali atrás da porta do hospital a limpeza. Então, é isso que você tá falando, é né? isso que eu tô falando, essa estrutura técnica, né? Desde o desinfetante que limpa ali. Quando eu tenho salas de esterilização, que eu esterilizo o material, eu tenho controles e rastreios para provar que aquele material está estéril, né? Quando eu coloco uma substância no paciente, então, por exemplo, você já fez botox? Não, mas tô querendo. Vini. Tamo Você aí. vai lá fazer botox, né? Infiltrou aquele botox em você. O médico precisa rastrear aquilo, ele precisa anotar o lote, a validade daquele produto, porque se te der uma reação, se te der alguma coisa, ele precisa rastrear aquilo. Ter aquela informação. Aquela pra informação, proteger o paciente. né? Então, a gente monta depois o que a gente chama de controles, registros e rastreios. Essa é a estrutura técnica. Então, desde o controle de limpeza, substâncias, né, como o botox, o que fica na geladeira. Então, o botox é um exemplo, ele é guardado numa geladeira que tem que a ser gente pensa na tomada pra essa geladeira, onde Isso. ela vai ficar, se ela vai caber, então a gente tem um tamanho certinho dela. dela. E aí a gente pensa no termômetro que tem que estar lá, na temperatura máxima e mínima, né? Então, uma coisa que a gente fala sempre em projeto, Isa, não envelopa a geladeira, porque isso altera a temperatura dela lá dentro. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar onde coloca a geladeira, porque existe uma temperatura máxima e mínima. Se eu tô falando de botox é uma, se eu tô falando de vacina é outra. Sim, completamente Então, diferente. eu tenho que entender o que o médico vai fazer Aí por entra isso. uma outra norma para aquilo. Exato, né? Sala de vacina tem uma outra normativa. Então, isso é a estrutura técnica, é pensar depois que eu vou colocar lá dentro pessoas, materiais, insumos e fazer aquilo funcionar. Então, controlar lote, validade, como eu estoco as coisas, né? Medicamentos medicamentos controlados têm que ser registrados, têm que ser trancados, né? Se eu preciso de um carro de emergência naquela clínica ou de uma caixa de emergência, existe uma diferença. Então, depende do que o médico vai fazer, qual é o nível de material de emergência que ele precisa, mas todo mundo precisa. Né? E aí, isso é legal, porque um dia um médico falou assim pra mim, mas eu só atendo consulta. Eu preciso de um material de emergência? Eu falei, o senhor é cardiologista. Sim, é importante. Né? Quem me garante que o seu paciente não infarta na recepção? Exato. Ninguém, se ele tá vindo no cardiologista. Exato. Né? Então, a gente precisa entender. A gente volta para aqueles conceitos básicos, né, pro cliente, para entender aquilo desde o início. E é legal que essa troca que a gente faz aqui, a gente também faz com os nossos clientes. Muito. Então, é uma troca E quando eu falo assim dos médicos, né, entendam que não é, você tá dizendo que o médico não sabe, você sabe. Não, é que o dia a dia, a rotina vai fazendo com que ele não pare para pensar nisso. Para enxergar essas coisas. Porque é o dia a dia do atendimento. Da gente. É a rotina, né? Então é o que você falou. É uma equipe multidisciplinar que envolve o médico que está envolvido no projeto, ou o dentista, ou o veterinário, como né? Que como a gente também já fez uma clínica veterinária juntos. Ficou uma graça. E pensar nos pacientinhos. A gente pensou nos cachorrinhos, as baias, tudo, ficou muito legal. Pensar nesses pacientes que não falam, né? Exato. Que não verbalizam, então o que a gente pode ter ali de emergência. Então, ele pensa no atendimento dele, né? E aquilo vira uma rotina. A gente vai pensar no resto. Então, você na parte de estrutura, eu vou te auxiliar nessa parte de normativa e a minha equipe de enfermagem e de gestão vai pensar nessa estrutura técnica funcionando depois. E na estrutura escrita, a gente também descreve os manuais e os protocolos da clínica. Né? Então, manuais de boas práticas, de esterilização, de limpeza e o que a gente chama de POPs, procedimentos operacionais padrão. Então, a gente escreve tudo isso para que realmente a clínica fique normativa, fora as concessões dos laudos, que a gente chama de laudos complementares. Então, quando a clínica acaba, a gente precisa detetizar, a gente precisa fazer a manutenção do ar-condicionado para iniciar, a gente precisa fazer a saúde dos colaboradores, exame admissional de quem vai trabalhar, existe insalubridade na área da saúde. Exato. Né? Então, tem todas essas questões Mas aí que envolvem. você falando tudo isso, o alvará chega. Porque tá tudo certinho ali. O alvará chega. E uma das coisas que a gente faz também, além da área de projeto, a gente faz o gerenciamento disso. Então, a gente fica no papel, né, na imagem, no 3D, que é legal, mas a gente também gerencia todo esse acompanhamento. Então, faz
faz com que também essas coisas fluem de uma forma mais fácil, né? Até para o cliente não ter nenhum tipo de problema, só ir lá com tudo funcionando, né? Um então, exemplo a gente vende muito... um facilitador. Exato. Um exemplo muito disso é esse hospital, né? Que é esse Day Hospital que a gente está construindo, que a gente da Lecare tá ajudando o médico a comprar os equipamentos. E que aí a gente vai passando tudo para a equipe deles, né? Porque tem que gerenciar que horas vai entregar, que horas vai instalar esse equipamento. Onde que né? ele vai, onde qual que momento vai, ele como chega. é que vai. Então, que momento pode mandar entregar? Então, que horas eu posso mandar entregar a maca? Né? Então, esse trabalho conjunto é extremamente importante para o sucesso do projeto, até porque os médicos têm que continuar atendendo, né? Exato. Não dá para eles pararem para cuidar do projeto de obra, então, ou de quer que seja. Então, a gente acaba trazendo essa facilitação, né? O slogan nosso na Lecare são soluções completas em saúde, é justamente isso que a gente busca trazer. Então, ajudar o médico desde, como você falou, achar o espaço, né? Que a gente faz isso juntos, até os funcionários trabalhando ali dentro, o treinamento dessa equipe de como isso tudo vai funcionar. A gente tá junto para fazer e é muito gostoso poder fazer isso. Nossa, a gente ficaria horas aqui. Nossa, até amanhã. Falando sobre isso, porque a gente ama essa área, assim, a Leandra já trabalha com isso, ela é enfermeira há muitos anos, né? Então, 27 anos. Como formação, você é enfermeira, Sou né? Sou enfermeira de formação e a Lecare tem 8 anos já. Então, e a Kippen também vai completar 8 anos agora, iniciamos juntas essa trajetória, e fazer projetos na área da saúde é algo que eu amo, porque a arquitetura já é transformadora, né? Então, quando você escolhe fazer arquitetura, você já vem naquele conceito de quero mudar o mundo, né? Quero transformar o mundo num ambiente melhor. E aí, quando você pensa na área da saúde, você pensa, nossa, vai vir um paciente ali, ele vai usar aquele espaço, o médico vai transformar vidas, porque depende da especialização, é uma coisa transformadora, né? Sim. Então, a gente tá fazendo um consultório de uma cirurgia plástica, né? Tá muito gostoso de fazer. Exato. Então, ela transforma vidas ali. Então, você pensar naquele espaço que muita gente vai passar por ali. É um conceito um pouco diferente de residência, né? Sim. Mas eu sou apaixonada. Eu como enfermeira, acho que pra gente ir finalizando, né? Certa vez me falaram assim, recentemente, ué, mas aí você largou a enfermagem? Né? Você é mais enfermeira do que nunca. As pessoas olham pra mim e falam, ué, mas você largou a enfermagem? Porque o pessoal acha que o enfermeiro tem que estar na beira do leito no hospital, Exato. né? Ali cuidando do paciente. Tirando sangue. Exato. E aí foi exatamente esse pensamento que eu fiz. Eu falei, não, antes eu cuidava de um paciente, agora eu cuido de muitos. De vários. Né? Porque todas as clínicas por onde eu passo e eu trago essa normativa de segurança, eu faço isso para que os pacientes fiquem seguros no final do dia. Né? Então, eu estou cuidando de todos esses pacientes. Hoje, a Lecare tem na carteira ativa 50 clientes. Então, se você pensar que cada cliente desse, o número de pacientes que ele tem, é só você multiplicar e ver de quantos pacientes a gente está cuidando. E na sua equipe você tem mais enfermeiras também? Eu tenho mais 2 enfermeiras, tenho a minha sócia, a Isa, que é minha sócia e é enfermeira, né? Tenho mais uma enfermeira no time, uma enfermeira técnica, e tenho uma gestora de saúde, que cuida da parte de gestão, de fluxos, de atendimento, e pensar nessas outras questões todas. Então, confirmar a agenda, suprimentos, né, o fluxo do atendimento. E aí a gente trabalha com outras parcerias, como com vocês na arquitetura, com o pessoal de marketing, de financeiro, de reembolso médico, né? E aí a gente se cerca, exato, alvará, a gente se cerca de parceiros justamente para trazer essa jornada completa, essa solução completa. A gente foge daquele conceito que muitas pessoas têm hoje em dia, infelizmente, de você trabalhar sozinho. E aquela questão de eu vou trabalhar, eu sou melhor, não quero concorrentes, na verdade é completamente oposto, né? Então, eu sou arquiteta, eu tenho aqui com meu sócio também, que é Marcelo, que é um engenheiro, tenho 4 arquitetas na minha equipe, e também essa troca entre uma profissão e outra. Sim. É importante dentro de um escritório, quando você abre isso, por exemplo, uma arquiteta parceira de uma enfermeira, né? Como assim? E funciona muito bem. Então, ela traz muito do mundo dela. Eu levo muito do meu mundo para ela. E é o que você falou, né? Você se abre para outras empresas outros também parceiros, agregarem e a gente fazer o melhor. O melhor que a gente conseguir juntos, né? Eu acho que na saúde a gente tem muito esse conceito, né? Do multidisciplinar. Um paciente não é atendido por uma única pessoa, né? Então, o paciente é atendido pelo médico, pela enfermeira, pelo fonoaudiólogo, pelo nutricionista, E eu acho que quando a gente traz isso pro mundo corporativo, ninguém sabe tudo, né? Eu não sei tudo que tem para saber, você também não sabe tudo que tem para saber. E se a gente não souber juntas, a gente vai procurar alguém que saiba, né? Então, eu acho que o importante é ter esse conceito do nós estamos lidando com vidas,
né? No final do dia é a segurança do paciente, então quem souber e puder agregar com a gente é sempre muito bem-vindo. Exato, exatamente. Então, para terminar, porque senão a gente fica aqui horas, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Isolar, que é super parceira, já trabalha comigo em projetos residenciais e tem uma solução acústica muito legal e que a gente deu esse espacinho, né, pra gente falar um pouco do que a gente ama. Então, quando ela convidou, eu falei, nossa, com certeza eu vou, porque eu faço isso todos os dias. Então é gostoso a gente parar um pouco no nosso dia a dia, na nossa loucura, pra vir falar do que a gente ama. E compartilhar e trazer informação, porque às vezes tem alguém aí precisando, né? E aí já sabe, pô, eu ouvi as meninas que fazem isso. E é muito isso, é a gente não ter o ego, acho, né? De achar que a gente sabe tudo, que a gente consegue resolver tudo sozinho, porque não consegue nem na vida, nem na profissão, nem em lugar nenhum. Então é a gente se cercar mesmo de parceiros. Então também muito obrigada a Isolar por essa parceria e por convidar a gente, por abrir esse espaço. A você sempre pela parceria. Você também. E esse tempo, né, que a gente pôde parar aqui e falar do que a gente ama e compartilhar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Beijo. Até a próxima. Até.